Oi, oi, tudo bem com vocês? Vamos conversar então um pouquinho hoje. A nossa live é sobre leis, elaboração das leis, as eventuais leis estranhas. O Dr. Kai já está aí, vamos aceitar. Tema legislar, isso aí. É vários temas agora, né? Olá, Boa noite, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem também. Quanto tempo que a gente não faz uma live assim, né? Nossa, faz um tempo, hein? Olha só, vereador Raimundinho, Silmara, boa Que noite. legal. Quem está nos vendo aí? Realmente, hein, doutora Priscila, faz um tempo que a gente não tem feito lives Vou assim. tentar, vou tentar fixar. Para fixar, eu acho que a senhora vai ter que colocar aí, escrever e depois fixa. Boa noite, vereador George. Boa noite, Patrícia. Vamos aguardar um Vou ver. pouquinho. Para quem está chegando, hoje nós vamos retomar a nossa série de lives. Este mês serão pelo menos três, às quartas-feiras, às 20 horas, no horário que nós temos costume já, no dia que a gente tem esse hábito. E nós vamos conversar sobre um dos papéis mais importantes dos vereadores, que é o papel de legislar. Hoje nós vamos mencionar algumas leis estranhas, leis que não precisavam existir, né? Que não deveriam nem ser mencionadas aqui. E antes, porém, enquanto o pessoal vai Vamos chegando, né? conversar até, vamos até dar risada, né? Um Ah, pouco. Tem sim, algumas leis aí que o vereador vou Lucas te contar. chegando. Tem algumas que são muito inúteis mesmo, completamente inúteis. Só lembrando aos vereadores que estão chegando aí, a quem vai nos assistir depois, quando se fala em o poder de legislar, não é apenas o de apresentar propostas de criar leis. Também podem ser propostas para alterar leis que já existem ou até mesmo revogar leis que existem. Então, o legislar vai muito além do apenas apresentar propostas de leis. Lembrando que é errado falar que o vereador apresenta lei. Por que que é errado? Porque o vereador sozinho não consegue criar uma lei. O vereador consegue apresentar a proposta de lei, que, se for aprovado conforme o processo legislativo, aí sim pode ser que vire uma lei. E é por esse mesmo motivo que é errado dizer que o vereador é autor de lei. Eu estive vereador, eu apresentei vários projetos e muitos deles foram transformados em lei. Mas eu não posso dizer que eu sou autor de nenhuma das leis. Eu sou autor dos projetos. Tecnicamente, o autor de uma lei é o povo, porque para que se torne lei, como a gente já explicou, é preciso seguir todo o processo legislativo, ser protocolado, ser lido durante a reunião, ser encaminhado para as comissões emitirem seus pareceres. Os pareceres são lidos, discutidos, votados, os projetos são discutidos, votados, e aí, depois disso, caso tenha o voto de pelo menos a maioria, dependendo do caso, maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada, vai para o prefeito ou a prefeita, que terá a opção de sancionar ou não, poderá vetar parcialmente, poderá ficar calado, terá sanção tácita, enfim. Tem todo esse caminho, a Câmara derruba o veto, se tiver veto, para que vire uma lei. Então lembrem-se, nenhum vereador sozinho é autor de lei, vereador não apresenta lei, apresenta proposta de lei, e é isso aí. Doutora, te devolvo a palavra. Capaz pode continuar conversando enquanto todo mundo entra. Mas é perfeito, exatamente isso. Algumas vezes as questões técnicas passam batido no dia a dia, né? E às vezes também posso dizer que causam dúvidas, daí se recorre ao jurídico e às vezes o jurídico nem é da área, né, doutor?
não é da área do direito público, bem especialista nessa questão da Câmara de Vereadores, do processo legislativo, né? E isso causa algumas dúvidas. Mas, doutor, vamos começar? Sim, Vamos conversar então um pouco sobre essas leis estranhas que tem no nosso país. Eu trouxe algumas e trouxe também a questão da responsabilidade dos atos do Poder Legislativo. A responsabilidade dos atos do Legislativo. Será que o vereador é responsável pela aprovação de alguma lei? Será que o vereador é responsável na hora que elabora uma lei? Existe essa responsabilidade na administração? Essa é uma pergunta que algumas vezes me fizeram. Outros tinham uma crença de que sim, que todo vereador teria responsabilidade pela aprovação da lei. Ainda tinha uma lenda que o vereador deveria fazer um caixinha, porque ele ia ter que devolver para os cofres públicos que ele aprovou as leis. E isso ia causar responsabilidade para ele. Será que isso existe? nossa. O que será que os nossos doutrinadores, o que os nossos órgãos de controle falam sobre isso? É bem interessante Conte para porque nós. muitos vereadores tinham medo de propor, até aprovar as leis, porque eles diziam que eles teriam que ter um caixa durante o mandato para ter que devolver o dinheiro para a administração. Acredita nisso? Não acredito. E você fez o seu caixa? Jamais. Tenho plena certeza de que tudo que eu votei e todos os meus projetos, eles foram tudo certo, dentro da legalidade, dentro do meu poder, das minhas prerrogativas, né? Sem nenhum medo, jamais. Ah, isso aí. Tem muitos que têm medo e que não fazem. E chega a ser engraçado. Olha só, Tu ri, mas é verdade. é mesmo. Não chega nem a ser brincadeira, é E eles verdade. deixam por quanto tempo essa caixinha aí? Uns 5 anos? Qual que é o... 5 anos. É responsabilidade de E 5 anos. quanto que Eles eles deixam guardam. guardados aí? R$ 1.000 por Não sei. projeto que eles votaram? E o medo de procurar, eu não vou aprovar esse projeto de lei antes de ter uma. Ó, aí que tá, o Lucas disse, ó, na gestão anteriores, Nenhum vereador. nenhum vereador propôs sequer um projeto de lei. Pois é, Que isso, gente? por medo, às vezes, medo, doutor. E chega a ser Olha, engraçado, mas é algo que pode ser esclarecido. É claro que a nossa live, ela não vai ser uma live exaustiva. A gente não vai não. trazer tudo para vocês. A gente vai dar uma pincelada aqui e lá no nosso curso vai ser realmente bem incorporado o conhecimento, porque se alguém disser para vocês, não pode propor que vai ter responsabilidade. Não Exatamente. é bem assim. Gente, Devolvo a palavra. também, doutora, dá boa noite a todo mundo que está nos assistindo, dá boa noite aí pro Nelson, pro Boa Lucas. noite. Será que travou aqui? Hum? Oi, oi, oi. Não, voltou. Ah, o doutor Caio caiu. Doutor, levante. Levante e volte. Olha só. Oi, oi, não tô vendo. Alguém pode falar comigo aqui na caixinha para ver se tá tudo ok? Oi, oi. Chama aí, doutor Caio, novamente. O Lucas acabou de falar. Estava falando sobre as gestões anteriores. Lucas, me diga, você propôs projetos de leis? Olá. Ó, caiu. Tá ok aí? Cadê o doutor Caio? Vamos esperar ele voltar. Agora sim. Agora o doutor Caio saiu aqui da minha imagem, que estava parado.
Então, Lucas, propôs isso aí. Tem que propor, não pode ter medo de propor projetos de leis. Vamos esperar o doutor Caio voltar? E se tiver algum vereador que queira entrar por enquanto na live, até o doutor Caio trazer, voltar, né? Para conversar um pouquinho a respeito. Voltou? Aê. Pede aí, doutor Caio. Esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho. Gente, eu tenho que conversar com vocês. Essa pesquisa sobre as leis estranhas que tem no Brasil é muito engraçado. Já aceitei. Pronto. Só. Aê, voltou. Tinha Gente, paralisado. sabe o que que acontece? Como no meu aparelho tem mais de uma conta do Instagram, a minha e a do vereador Sensato, de vez em quando chega notificação para mim da outra conta. Aí, sem querer, se eu clicar em alguma coisa da tela, ele joga para o outro perfil e, enfim, eu não consigo voltar mais. Tive que reiniciar aqui o Ah, celular, mas obrigado ah, por terem aguardado. Boa noite, vereadora Kátia. Boa noite a todos aí. Doutora Priscila, desculpa, então. A senhora pode me lembrar onde não a tem gente parou? problema. A gente estava falando sobre a responsabilidade e eu pedi se você tinha feito um caixinha. Ah, não, pois é. Não, deixei, não fiz caixinha. Mas conta pra E as gente. leis que são inconstitucionais. Eu vou anotar aqui e vou te responder depois. Mas, doutor Caio, vamos conversar um pouquinho sobre essas leis que existem no Brasil? Vamos. A senhora falou que achou alguns exemplos bizarros. Você. Eu tô com uma aqui, depois vamos ver quem que fez Ai. a pior, hein? Mas, doutor, antes da senhora falar, deixa eu só comentar uma coisa com quem está nos assistindo. Pessoal, também eu considero que faz parte do papel de legislar o fato de o vereador votar as propostas que estão em tramitação. Então, só de o vereador fazer parte do plenário, que é algo automático, ele não tem escolha de não fazer parte do plenário, ele votando nos projetos que foram apresentados pelos colegas ou pelo próprio prefeito, ele também está legislando. Então, muitas vezes o vereador quer saber de quantidade. Eu conheço um vereador que fez mais de 250 projetos de leis, mas a maior parte era trocando o nome de rua. Então, no fundo, a quantidade importa menos, e sim a qualidade. E eu ouso dizer que, dependendo da cidade, talvez, mesmo se um vereador nunca tiver apresentado nenhuma proposta de lei, mas se ele tiver sempre votado com consciência, tiver fundamentado seus votos e ele tiver fiscalizado, tiver representado bem a população, nem por isso ele terá sido um vereador ruim. De outra forma, aquele vereador que apresenta 20 projetos, 30 projetos por ano, mas todos copiados de outros lugares, que não tem nada a ver com a realidade local, pode ser que ele não seja um vereador tão útil assim para a comunidade. Então vamos só lembrar disso, que a quantidade não é o mais importante. Eu e a doutora Priscila, a gente recebe todos os dias nos nossos grupos, vereador falando assim, eu queria um projeto de lei sobre tal assunto. Aí a gente fala, mas qual é o problema, qual que é a oportunidade que você pretende resolver com esse projeto de lei? Por quê? Porque o projeto de lei tem que ser a solução para um problema. Ele não pode ser o ponto de partida. Ele é algo que vai resolver ou que vai ajudar a aproveitar alguma oportunidade. Então, beleza. Feitas essas considerações, doutora Priscila, conte pra gente as bizarrices que a senhora encontrou aí. E eu tenho uma aqui. Antes eu quero só te perguntar, como vereador, Pergunte. o que achava da questão da abstenção de voto? Olha só a Sinceramente, pergunta. adorei Sinceramente. essa pergunta. Eu nunca me abstive de nenhuma votação, inclusive pensava, eu era radicalmente contrário às abstenções, porém, a gente sabe que no campo da política, em alguns casos, ela vai fazer algum sentido. Inclusive, nós estamos vendo, hoje, dia 2 de março de 2022, a Assembleia Geral da ONU está discutindo ali a questão da Ucrânia e da Rússia, e houve países que se abstiveram de votar a favor ou votar contra determinado assunto. E a abstenção em si pode ter um significado. Então, eu tenho um amigo que ele fala algo que eu nunca mais esqueci. Ele fala assim:
quem fica em cima do muro leva pedrada dos dois lados. E eu não vejo com Muito bons bom. olhos, embora eu respeite que eu não consigo ver todas as situações do mundo. Então, vamos dizer, lá em uma cidade, um vereador se absteve. Então, vamos dizer que talvez ele tenha um fundamento. É bom dar o benefício da dúvida, embora eu não vejo com bons olhos a abstenção. E só dando a dica para os vereadores que estão nos assistindo, vereadores, essa questão do verbo abster, ele é um verbo que se conjuga como o verbo ter. Então, se você fala eu tenho, eu me abstenho. Se no passado eu tive, eu me abstive. Ele teve, ele se absteve. Tem gente que fala assim, ah, ele se absteu. Não, ele não é ele se absteu, ele se absteve. Só na dúvida você pega o verbo ter. Como que se conjuga o verbo ter? O verbo abster vai ter a mesma conjugação que o verbo ter. Pronto, doutora, falando de assunto polêmico. Agora me conta a sua opinião sobre isso. Como jurista, né, como assessora de Câmara de Vereadores e tendo meus mentorandos, a questão da abstenção eu também sou contra, já que uma das funções, não, eu não vou dizer contra, tá? Questões, tirando as questões políticas, como o doutor Caio trouxe, mas também tem aquela questão do cidadão. O que o cidadão acha do vereador que ele votou ou dos vereadores que representam o município estão se abstendo de votar num projeto de lei, né? E o porquê. Agora, como cidadã, falando como cidadã, eu quero que vote, eu quero que se manifeste, eu quero que saia de cima do muro e diga qual é a sua opinião sobre isso. E fale o porquê. O que acontece é que muitos parlamentares municipais, e eu sei porque nossos municípios são pequenos, muitos nem leem os projetos, apenas aprovam e nem sabem o porquê estão aprovando, né? Às vezes. Mas, Sim. enfim, é isso aí. Eu prefiro que vá lá e Ah, saia de mas cima do muro. Adorei a frase. tem algo importante a gente ponderar. É o seguinte, vereadores. Essa questão da abstenção, ela vai ser possível se o seu regimento previr essa possibilidade. Por quê? Não pode falar, me abstenho, o seu regimento às vezes não dá essa possibilidade para vocês. Então tem que olhar. E se o seu regimento não Ah, foi bom, faça conosco uma atualização do regimento. tem uma outra situação que eu sempre oriento também, quando o vereador tem interesse no projeto de lei. Daí se abstém. É Quando que uma isso acontece? Ah, ele possibilidade. é servidor público municipal. Ele é servidor público municipal e vai votar num projeto que vai favorecer ele de toda maneira, né? Ou uma questão que vai acontecer na rua dele, que o prefeito está propondo um projeto de lei para melhorar a rua do vereador, né? O vereador, então, fica estranho e É, às vezes eu ainda, analisa a mas eu situação defenderia para. ainda, mas imagina um caso que vai doar um terreno para a empresa do vereador. Aí não há dúvidas, Não, né? não, assim, ó, eu vou passar. Esse daí não ajuda. Não Esse tem. não. Mas teve alguns casos, assim, loteamento em que o vereador era o maior proprietário do terreno. É, exato. Aí faz sentido, sim, Daí, doutora, só então, tem tá. razão. Nesses casos de atos meio que concretos, assim. Ele poderia se Mas, declarar impedido, alguma coisa assim, né? Suspeito. exatamente. Mas o regimento tem que dar E- saída, pessoal, para essas situações. exatamente. Exatamente. Mas vamos lá, então, vamos conversar um pouquinho? Vamos. Eu trouxe algumas, eu até imprimi aqui para ficar mais fácil. Algumas leis que têm proibições no Brasil. E uma que eu achei bem interessante, eu acho que eu vou ler todas que eu tenho Leia, aqui. leia. Proibido comer melancia. No Você já Brasil? viu essa lei? No Brasil? Duvido. Exatamente. Onde? Uhum. Mas Onde? a melancia foi proibida em Rio Claro, na cidade do interior de São Paulo. Eu estou falando o nome, se tiver algum vereador daí. Mas é bom que ele É uma lei de confirma. 1984, é uma lei antiga, mas ela já existiu. Isso porque o fundamento, porque se suspeitava que a melancia transmitia doença como febre amarela. Essa é outra.
Tu tá rindo? Eu falei que ia ser Mas engraçado, né? Eu aqui, falei que essa live ia ser engraçada. e vamos lá, vamos lá. E, e aí, vamos falar, vamos só mencionar alguns exemplos, né? Mas, vereadores, depois vocês vão observar o seguinte: essas leis, para que elas possam realmente serem consideradas válidas, além de terem sido aprovadas de acordo com o devido processo legislativo, elas precisam estar em harmonia com a Constituição da República. Então, você não vai sair proibindo as pessoas de comer melancia porque o seu adversário planta melancia, tá? Mas continua, doutora Priscila. Não, é muito bizarra, tá? E essa outra, é proibido ter formigueiros em casa. Por que é proibido Formigueiro. ter formigueiros em casa? Qual que é essa ideia? Também é uma lei da cidade de Rio Claro. Ué, que Já pensou isso? nisso? É uma lei Uhum. nova ou dos anos 1900, 60? não, é anos 60. Ah, Essa é antiga. Vamos trazer uma de 1995, que não é tão antiga assim, né? ah, Aeroporto Paretés. qual que era a O ideia? prefeito da cidade de do Garça, no estado do Mato Grosso, Hum. aprovou em 1995 uma lei que delimitava uma área da cidade para a criação de um aeroporto interespacial. O projeto não saiu do papel, tá, gente? Discoporto? Ele só. Aham. A Kátia trouxe um questionamento aqui, doutor. E quando Quando. se trata de. Diga. Pode falar, pode ler. Pode Vamos ler, lá. senão eu vou falar A sozinho. vereadora Kátia de Alfinas, Kátia, se eu estiver errado, me corrija. Minas Gerais, sul de Minas. Quando se tratar dessa abstenção, quando for projeto que estava em reunião extraordinária, ou seja, o que não é obrigatório participar, o que vocês dois pensam sobre isso? Vou falar minha opinião, você depois diz a sua, doutora Priscila, pode ser? Kátia, Uhum. a minha opinião sobre a obrigatoriedade de participar das reuniões extraordinárias, eu vou ser sincero. Eu penso que o vereador é obrigado a participar de todas as sessões. É minha opinião. Ah, mas não pode descontar da remuneração. Não pode. Mas quando o cidadão se candidata, ele assume o compromisso de estar vereador durante 4 anos. Então ele já sabe que ele vai ter que participar das reuniões ordinárias, que inclusive ele já consegue prever quando elas vão ocorrer, e também ele precisa participar das extraordinárias, que na origem da palavra quer dizer fora da normalidade, para além da normalidade. As reuniões extraordinárias não são reuniões surpresas, não são reuniões que são convocadas de um instante para o outro. Elas precisam seguir a regra do regimento interno, que vai dizer que tem que ter uma antecedência mínima e alguns casos, né, de relevante interesse público, etc., tem que ver o que diz o regimento e a lei orgânica, mas as reuniões extraordinárias, elas têm um motivo de ser. O grande problema acontece quando se banalizam as reuniões extraordinárias. Elas começaram a ser banalizadas no passado, quando, partindo dessa premissa de que os vereadores não eram obrigados a participar, traziam a possibilidade de pagar para cada participação em reunião extraordinária. Então, os vereadores faziam ter uma reunião por mês ordinária, e aí, sempre que surgia necessidade, eles não votavam os assuntos importantes nas ordinárias, justamente para ter pretexto para ter as extraordinárias. E aí o pensamento já evoluiu. Não acredito que exista algum lugar no Brasil em que seja permitido remunerar o vereador pelas reuniões extraordinárias. Agora, que isso foi banalizado no passado, foi. No presente, a gente precisa entender que tem que estar em todas as reuniões extraordinárias, é meu ponto de vista. A sua segunda pergunta. Mas o senhor concorda que essas extraordinárias são lançadas em recesso parlamentar? Kátia, as extraordinárias nem sempre são durante o recesso. As extraordinárias são aquelas que vão acontecer a qualquer momento. Pode ser, a qualquer momento, quero dizer, desde que não sejam as ordinárias, em qualquer outro intervalo de tempo pode ter extraordinária. Exemplo, fui vereador e as nossas sessões eram às segundas-feiras. Às segundas-feiras, todas elas. Se surgisse um projeto que tivesse que ser discutido na quinta, que não desse tempo, poderia ser convocado uma extraordinária.
Se eu não me engano, na minha época, nós tivemos cento e poucas reuniões ordinárias e umas 8 extraordinárias, talvez menos. Eu estive presente em 100% delas. Agora, a senhora disse que durante o recesso pode ter extraordinária? Pode ter extraordinária. A convocação foi realizada adequadamente? Acredito que sim. Aí a senhora diz, com propósito políticos, tem um ano inteiro para votar e colocam no recesso parlamentar justamente para isso. Kátia, o que está acontecendo é um uso político dessa possibilidade, porque o vereador, eu penso que ele tem direito de tirar férias, né? Tem direito de marcar uma viagem com a família e durante o recesso é um período mais adequado. Mas, já sabendo que o vereador polêmico, o vereador mais atuante vai estar viajando, a velha política marca a extraordinária justamente para esse período, né? O que fazer? Bem, Kátia, analisa se de fato aquele projeto era de excepcional interesse público e de urgência. Será que a administração não tinha como ter previsto antes? Talvez, se a senhora demonstrar que houve falha no cumprimento desse quesito, que é a questão da urgência, talvez a senhora consiga anular. Talvez. Porque tem que ser urgente. Agora, lamento muito que esteja acontecendo isso aí, viu, Kátia? Agora, quer saber um outro detalhe antes de passar para a doutora Priscila? Eu vejo alguns municípios que o recesso dura a vida toda. Como assim? Tem município que o recesso começou 1º de dezembro e só acabou agora no carnaval. Então teve dezembro inteiro, janeiro inteiro, fevereiro inteiro, e aí no meio do ano vai ter mais uns 2 ou 3 meses de recesso. Começa com São João, vai recesso no meio do ano, dá mais uns 2 ou 3 meses. Então, nesses lugares, acaba que tem 10 reuniões ordinárias por ano. Vai ter um monte de extraordinário. Isso bagunça muito. Mas começou com o problema da falta de reuniões ordinárias, que não é o caso seus aí, viu, Kátia? Bem, desejo boa sorte. Essa foi a minha opinião. Se tiver ruim a prática, vamos mudar as regras. Tornem a regra quanto às convocações mais rigorosa, tá bom, Kátia? Boa sorte. E a sua opinião, doutora Priscila? São obrigatórias ou não as presenças em reuniões extraordinárias? Sua opinião. Então, tem aquela questão política, né? Às vezes a ausência é até melhor do que a presença. Mas entendo que deveria sim estar presente, né? Em regra, sim. Vou dizer em regra porque eu vou admitir as exceções. Quanto às questões das extraordinárias que a vereadora trouxe, o que eu vejo na prática, na minha prática, tá? Que é uma bagunça. Poxa, é um desrespeito caramba. Por quê? Porque geralmente as extraordinárias vêm no recesso. E tem uma questão que eu trago, é a questão do que está escrito lá na sua lei orgânica e no regimento interno. O que é urgente, né, para ter uma sessão extraordinária? No regimento interno, aonde eu atuo, lá tem as hipóteses, né, calamidade pública, o que é realmente essa urgência que eu preciso convocar todos os parlamentares que estão em recesso para uma sessão extraordinária. Claro, vai ter todo o trâmite para ver se realmente vale, se vai ter edital, todo aquele trâmite de chamamento, né? Ok, eu acho que no recesso a depender da situação, e eu já vi pedido de extraordinária para coisas ridículas, né? Não foi coisas que realmente eram eficientes para o município, que poderiam sim esperar a volta para que seja julgado. Julgado não, desculpa, aprovado. Então, para mim, pela prática que eu vi, é falta de respeito mesmo ou falta de um controle e organização na administração pública. Qual eram as outras perguntas que ela trouxe? Kátia, deixa eu só... Desculpa, doutora Priscila. Pode falar. Kátia, eu vou te dar uma resposta jurídica agora também. Doutora Priscila, ela sempre me ajuda na parte jurídica, ela tem mais de 1000 pareceres e vamos falar de maneira bem objetiva. A minha opinião é a mesma, como falei, porém não há consenso nos tribunais se pode haver desconto ou não do vereador que deixar de comparecer às extraordinárias. Alguns tribunais de contas já sinalizam que é possível o regimento interno prever a possibilidade de desconto. Então, observe o seguinte: eu sei que fica em Minas Gerais, e em Minas, se eu não estiver enganado, tenho quase certeza que o Tribunal de Contas permite o desconto. A regra vai estar no regimento interno, tá bom, Kátia? Agora, no mais, desejo boa sorte para você.
Ela tinha perguntado, doutora Priscila, se a opinião Acho que era da. nossas e pela questão de ser feito uso político das convocações das reuniões extraordinárias. Eu não lembro se teve. Kátia, me ajuda. Não teve alguma questão sobre a abstenção de voto nessas sessões extraordinárias? E isso começou assim, inclusive. Teve, né? Então, volta para aquela primeira resposta. Você tem que ver a conveniência política. Se puder votar, vota, né? Se você acha interessante, mas como cidadã, eu entendo que sim. Vai lá e não fique em cima do muro. Se você participar, né? Eu acho que era isso. Tem alguém Isso. mais alguma pergunta? Elas vão Pessoal, aparecendo. fique bem à vontade em colocar as perguntas aqui Então, e nós obrigado, vamos Yara. respondendo. Doutora Priscila, a senhora chegou a ver uma que proibia mini saia? É? Essa eu vi. A Kátia disse que não desconta nas extraordinárias. Não Então, desconto. Então político. entendem que não é obrigatório, Me tá? conte essa questão da mini Olha, saia na época da em ditadura? não, 2007, Hã? em 2007, numa cidade de São Paulo chamada Aparecida, um prefeito veio com essa ideia e houve protestos. Olha só, gente, que maluquice, né? Proibir mini saia. Nos anos 60 houve um presidente que tentou trazer, se eu não me engano, foi o Jânio Quadros, que trouxe a ideia de proibir o uso de biquíni nas praias, algumas coisas assim. Mas nós estamos falando de 2007, em São Pois é, que Paulo. O susto. prefeito proibir mini saia. Conta mais pra gente, doutora Priscila. Então, estamos curiosos. Tem mais alguma que a senhora viu aí? Eu vi algumas sobre o que é proibido no Brasil. Você viu essa? O Me que é conte. proibido, leis que são proibidas, coisas, 8 coisas que são proibidas por lei no Brasil e que ninguém sabia. Vou trazer uma. Essa foi novidade para mim, né? É proibido construir uma abertura entre a cozinha e a sala da sua casa, exceto se for moradia popular. Não. Que isso? Da Que louco. Prefeitura de Manaus. Daqui. Possivelmente na regularização lá, essa proibição foi junto na lei, né? Hum. Enfim, para receber o habite não deveria ter, então, essa abertura entre a cozinha e a sala. Veja a situação. O que eu quero dizer com isso? Né? Que às vezes os vereadores também nem leem o projeto de lei para ver uma cláusula desse tipo, né? Para que seja aprovada e seja proibido no Brasil ou proibido na sua cidade. Não viram? Passou? Será que leram? Isso que eu chamo a atenção para os vereadores sensatos. Né? Leiam os projetos de lei. Teve outras já do Congresso Nacional, doutor, que é... O Congresso Nacional já voltou que é proibido vender maços de cigarros com mais ou menos de 20 unidades. É um Já viu essa? parâmetro daqueles que se comportam como babá das pessoas, né? Por que não 19? Nem com mais e nem com menos do que 20? Só pode Tem com que ser 20. 20. Então, esse Só pessoal que 20. vende cigarro de palha com 10, então, eles estão infringindo leis federais. Meu Deus. Veja a situação. Essa outra aqui já apareceu aqui na minha cidade, que é o bar que foi proibido de colocar mesas e cadeiras nas calçadas. Ah, sim. É uma Esses é o proibição. normal, essa. Aqui tem um risquinho entre as calçadas que eles possam colocar na calçada, mas é dentro do limite dele. Ah, tem, E tem, depois tem um certo horário. demarcado? Olha. Tem demarcado. Essa sim, até porque chega a ser Mas até deu interessante. muita polêmica essa mesmo, porque antigamente as prefeituras não se preocupavam em nada com esse assunto. Uhum. E depois começou a querer proibir absolutamente. Então, na sua cidade encontraram uma saída. Encontrar uma saída. Tem outra também que é atravessar fora da faixa de pedestres, que rende multa. No Já viram Canadá? essa? Já ouvi falar Não, aqui no disso no Brasil Canadá. mesmo. É mesmo? Mas é aqui no Brasil mesmo. O que tem? Aqui na nossa região tem uma cidade que tinha um promotor muito atuante. E se o carro não parasse para o pedestre, o guardinha de trânsito parava para te multar.
É Ele ia mesmo. atrás de você literalmente. É uma cidade aqui próxima. Ó, que legal. E Brasília, ele sim. literalmente vai e essa funciona. Só me dá Ele uma vai dica. até hoje atrás de você. Se É tu mesmo. não respeitar a faixa, ele vai atrás de você. Esse é um, Tem esse é um lugares que tem problema. regras. Me diga as suas, doutor. Passo a Olha, palavra. não, vou te contar uma que eu vi que é muito interessante, muito inútil, que em uma cidade, não vou falar o lugar para não atrapalhar, criaram o Dia Municipal do Corno. E eu não entendi para que fizeram isso, mas eu procurei, vi que era verdade, e é uma lei totalmente inútil. Teve uma de Me- Porto Alegre, se eu não me engano, deixa eu só conferir se foi lá mesmo. Foi Porto Alegre, não, Pouso Alegre, falei errado, Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, quase divisa com São Paulo. Em 97 criaram uma lei que eu gostei muito dessa, hein, mas também é uma lei que não daria certo, que multaria quem escrevesse errado em placas e propagandas. E se fosse em outdoor, era 5 vezes mais caro. Gente, Teve, enfim, pessoal, tem muitas leis inúteis no nosso país, infelizmente, leis inconstitucionais. E nós temos que trazer aqui o seguinte: existe uma lenda muito grande, vai ser tema de uma das nossas lives, quando o vereador apresenta um projeto de lei e acaba que esse projeto pode gerar alguma despesa. E muita gente fala, isso aí é inconstitucional, isso aí é inconstitucional. Agora, não é, inclusive, a gente vai explicar isso em uma das nossas próximas lives. Mas assim, gente, quando fala que um projeto é inconstitucional, não basta falar. Não é assim uma palavra mágica, isso é inconstitucional. Aí vai e fica inconstitucional. Não é igual Deus, faça-se a luz e a luz surgiu. Não, não é assim que funciona. Para falar que é inconstitucional, tem que observar o que o poder judiciário vai falar a respeito desse assunto. Quem vai dizer o direito, quem que vai falar se é ou se não é inconstitucional é quem entende do assunto. A gente vê em muitas cidades os vereadores sendo tolhidos da possibilidade de apresentar proposta de lei, porque alguém bate o olho e fala: isso é inconstitucional, isso aí é inconstitucional. uhum, Gente, inconstitucional com base em quê? Qual que é o dispositivo da Constituição que está sendo desrespeitado ou o que deixou de ter amparo na Constituição? É necessário observar isso porque muitas vezes os pareceres das próprias comissões de Constituição e Justiça são pareceres políticos. Esses pareceres, eles não levam o aspecto técnico em prática, eles avaliam quem é o autor do projeto. Se o autor for pessoa do nosso lado, o parecer é favorável. Se o autor for contrário, for opositor, por exemplo, o parecer vai ser contrário. Então, não aceitem argumentos rasos de que um projeto é inconstitucional. Procurem saber por que ele é inconstitucional. Queria agradecer a presença da doutora Gabriela, lá de Passo Fundo, quase perto de você aí, né? É Carazinho que chama, né? Eu estou enganado. Mas vamos lá, doutora, conta pra gente, estamos curiosos sobre a responsabilidade dos vereadores. Algum ah, vereador pode ser preso por um projeto que tenha apresentado? então, vamos conversar um pouquinho sobre a responsabilidade, então, dos atos, né? Responsabilidade por atos legislativos. Será que vereador é responsável, seria responsável pela aprovação de projetos de lei? Será? Será? Então, eu quero dizer para vocês que eu encontrei essa lenda por aqui, logo que eu comecei a atuar. É verdade, você dá risada, mas é verdade. Muito. Ele continua rindo, mas é sério. Que Que não pecado. poderia propor, não poderia propor projetos de lei. Ô, Porque deputado ele ia federal ser. Pinheirinho, boa noite, deputado. Está nos Oh, boa assistindo noite. hoje aí. Desculpa, continua, doutor. Não, tudo bem. Tu dá risada, mas é verdade. Vereadores me ligavam apavorados quando conversavam comigo e eu dava orientação de que sim, pode propor projeto de lei, pode ter despesa, às vezes pode propor projeto de matéria tributária. Ah, mas vou mexer no valor ali do tributo, vai dar um problema lá na administração. O problema é da administração, ela se adapta com o projeto de lei que então foi feito pelo o vereador, né?
Mas sim, existia essa lenda. Tinha muita gente que tinha medo, muita gente guardou dinheiro, porque estava esperando uma decisão do tribunal, de algum tribunal, querendo que devolver dinheiro, porque aprovou o projeto de lei. Mas vamos lá. A responsabilidade por atos. Eu vou falar brevemente, breve, né? Ser breve nesse assunto. Esse será um tópico de uma aula nossa, no nosso site lá do Vereador Sensato, e eu quero trazer para os nossos alunos fundamentos, para que ninguém venha com teorias, com lendas urbanas, tirando a segurança do vereador em propor um projeto de lei. Primeiro, de regra básica, assim. Em regra, o vereador não, ele é irresponsável pela aprovação de projetos de lei, bem como pela elaboração do projeto de lei, né? Porém, tem alguns casos que sim, que pode gerar responsabilidade, que são aqueles casos de leis de efeitos concretos. O que é uma lei de efeito concreto? Ela é, no fundo, um ato administrativo. Por exemplo, um simples, assim, nos casos de desapropriação. Eu abriria mais o olho, né, fundamentaria mais um parecer jurídico num projeto de lei de desapropriação. Porque sim, pode ter um benefício, alguém pode se beneficiar e sim, o vereador pode ser responsável. Mas, em regra, ele é irresponsável. Ele vai aprovar o projeto de lei. O Lucas fez uma pergunta se as leis inconstitucionais, elas geram uma responsabilidade. Em regra, não. O que acontece? Existe um procedimento nessas inconstitucionalidades que, no final, o tribunal vai dizer se a lei é constitucional ou inconstitucional. O que vai acontecer? Vai cessar os efeitos da lei, né? O que for benéfico para a população vai se manter. E o que não for, vai ser cessado, né? Vai se manter até aquele ponto. Eu digo, não vai ter que devolver alguma coisa. Não vou aprofundar, tá, doutor Caio? Vou deixar para o nosso curso e deixar um ponto de interrogação aí para os vereadores. E é claro, se eles quiserem fazer algum tipo de pergunta, podem fazer para mim. Mas, de fato, a regra é essa. Ele é irresponsável. E as leis inconstitucionais, né? Até a gente teve alguns questionamentos a respeito. Ah, eu vou votar o projeto de lei, vai ser inconstitucional. Dizem que é inconstitucional, o jurídico já me falou que é inconstitucional, então eu não posso votar. Claro, o parecer jurídico hoje a gente sabe que por mais que não seja vinculativo e ele não se exaure, né? Ele não fala tudo o que a lei pode acontecer com a lei, o jurídico agora cria uma responsabilidade, né? Lá no artigo 20 da Lei de Introdução ao Código do a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ele traz a responsabilidade nos casos de erro grosseiro. Mas é claro que o plenário ele faz uma análise política, né? E muitas vezes passa a lei inconstitucionais. Isso também não vai trazer responsabilidade para o vereador. Por quê? O tribunal ele vai fazer uma análise e vai dizer se é ou não é, como o doutor Caio trouxe antes. Então, às vezes, não precisa ter muito medo. Ah, mas eu aprovei um projeto de lei e é inconstitucional, e agora? Os servidores vão ter que devolver? Os servidores não. Se eles estiverem de boa fé, eles não vão devolver, né? E provavelmente estão de boa fé. O que vai acontecer vai ser cessar o pagamento e tem que ter outra lei para arrumar isso. Mas, enfim, ó, o Lucas disse que leis inconstitucionais, Lucas, não internacionais, ele vota contra. E muitos é para enganar o povo. Também tem isso. Claro, daí é uma questão de uma análise política. Eu estou falando na questão das teorias do direito administrativo. E uma delas é essa. Se você votar por uma questão política, vou enganar o povo, votou. Você não vai ser responsabilizado pessoalmente e ter que pegar lá o teu caixinha, que você provavelmente deve estar guardando dinheiro para... porque você aprovou uma lei inconstitucional. Ô, Devolvo a doutora, palavra, mas doutora. Lucas, veja bem, se você encontrar projetos que estejam violando a questão da competência, por exemplo, vote contra mesmo, ainda que o parecer seja político, né?
Para tanto, não deixe de ver a nossa próxima live e a outra e todas as próximas que nós vamos contar. Mas a todos vocês que estão nos assistindo, vou dar uma dica para ficarem mais tranquilos. Vocês vão anotar aí, ó, artigo 29, inciso 8º da Constituição da República. 29, 8º. Dá para fazer na mão, 8º. 8º, peraí, tá invertido para vocês, teria que fazer assim. Ah, vai lá, assim. O que lá diz? O vereador é inviolável por suas palavras, opiniões e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Ou seja, tudo que o vereador defender em termos de ideias, as opiniões que ele expressar, os votos que ele registrar, se for em decorrência do mandato de vereador, dentro do município, ele vai ser considerado inviolável. E a questão de ser inviolável vai representar na prática uma espécie de liberdade de expressão muito ampla. Diferentemente do que eu e a doutora Priscila temos enquanto cidadãos, a nossa liberdade de expressão é de um tamanho. Como vereadores, vocês têm isso muito mais garantido. Por quê? A nossa Constituição é de 88. E em 88 nós estávamos saindo de uma era de trevas, uma era bem triste da nossa democracia. Então, a Constituição assegura muitas proteções aos vereadores. Então, vejam bem, vereadores, vocês são protegidos. São protegidos. O que você disser, o que você opinar, o que você votar, como você votar, a regra é a da proteção. A doutora Priscila disse ali muito bem que há exceções, e as exceções, a maior parte delas, vão estar relacionadas à má-fé, vão estar relacionadas a usar de recursos escusos para atropelar o processo legislativo, etc, etc. Então, aquele que agir de boa fé, você, vereador, está com a consciência tranquila? Fica tranquilo, tem defesa, não tem que fazer a caixinha igual a doutora Priscila falou. Agora, se você estiver fazendo igual alguns vereadores que eu vejo aí, tem vereador que é secretário, vice-presidente de Câmara, passa o token da conta bancária da Câmara para um funcionário administrar, passa a senha e a assinatura eletrônica. Olha, vereador, não precisa nem fazer caixinha, que o dinheiro que eles vão desviar no seu nome aí não vai dar para o senhor pagar com o seu salário, não, com o seu subsídio, não, viu? Que o senhor tenha mais respeito pelo seu futuro aí, não deixa ninguém ficar com a sua assinatura, não, faça tudo certo, não terceiriza a responsabilidade, não. Mas, doutora Priscila, Deixa acredito eu que hoje... trazer um exemplo. Diga. Eu vou te interromper antes que eu esqueça desse Não, exemplo. fale. Eu acho que eu já falei que uma cidade aqui próxima, que o prefeito deu tudo na mão de um funcionário da contabilidade e essa pessoa desviou muito dinheiro do prefeito. Muito, muito dinheiro. E um vereador, no momento de fiscalização, fez uma solicitação e percebeu o erro e solicitou, então, ao executivo esclarecimento. Então, o executivo foi atrás para ver e esse servidor, nossa, já tinha comprado vários apartamentos porque fazia um boleto para uma pessoa, mas era para conta desse servidor. E o prefeito, uns 4 anos assim. Então, veja a situação. Simplesmente por aceitar. Devolvo a palavra, porque senão eu ia esquecer desse Não, caso. tá ótimo. Doutora Priscila, acredito que a gente já tenha abordado o tema que a gente se propôs. Para vocês que estão nos assistindo, pessoal, isso aqui foram algumas leves abordagens sobre alguns aspectos do processo legislativo, do poder de legislar. Hoje nós falamos rapidamente sobre algumas leis inúteis, leis absurdas. Lembrem-se, um dos quesitos da lei é que ela seja útil e necessária. Não vamos criar leis inúteis, porque isso vai certamente representar um grande desperdício de dinheiro público, além de outros possíveis problemas que podem surgir disso aí. Doutor, eu me despeço, deixo para a senhora as considerações finais. Claro. O que nós queremos trazer, então, o que foi o objetivo dessa live? Justamente desmistificar essa questão da responsabilidade e trazer também essa questão responsabilidade com o cidadão, né? De elaboração de leis que não fazem muito sentido para a sua cidade, não vale a pena o vereador propor.
né? Tem que ter, sim, um conhecimento da sua realidade. Vale a pena propor? Vai ter um impacto bem interessante no seu município a respeito do projeto de lei que você vai propor? Vai colaborar com as pessoas? Enfim, tem toda uma análise técnica que, é claro, a gente está fazendo essas lives por um propósito, e vou dizer, né? Logo mais teremos um curso sobre legislar, e esse curso vai abordar todos esses fundamentos, tanto o fundamento do Dr. Caio, trazendo a sua experiência como vereador, e eu vou trazer essa questão da responsabilidade dos argumentos jurídicos, para quem lá na frente, quando vocês forem propor projetos de lei, não tenham medo de que o jurídico diga, olha, é inconstitucional, você não tem competência, você não pode criar, aumentar a despesa, enfim, todo esse aspecto que o vereador participar do nosso curso vai dizer, não, eu tenho as decisões aqui na minha mão e eu posso sim, né? Então, evitar aquelas questões políticas e dar mais segurança na atuação dos vereadores. Por fim, doutor Caio, quero agradecer a parceria, obviamente, e vamos para as próximas, né? E lembrando os vereadores e vereadoras que quem está nos grupos dos vereadores sensatos, das mulheres agora, teremos uma live com algumas, né, doutor? Vão abrir inscrições para conversar sobre o mandato. É isso aí. No dia Muito 8 de obrigada a março, né, doutor? todos. Isso aí. Muito obrigada a todos e fiquem com Deus. Até mais, Obrigado, doutor. gente. Obrigado pela parceria Até. também. Um abraço, gente. Tchau, tchau.